Se inscreva agora no canal, clique no sininho e receba as notificações. Compartilhe o canal em suas redes e também nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. E não se esqueça de deixar seu comentário. Os sumérios são, de longe, a civilização organizada mais antiga que existe. É claro que, ao longo da história, o ser humano, ou os seres humanos, se organizavam socialmente para coexistir. E na época, ainda do final do Neolítico, existia vários grupos organizados de seres humanos que eram migratórios. E existia, na época, uma pequena fração de seres humanos que não queriam mais serem migratórios, queriam ficar fixos. Porém, no Neolítico ainda, os sumérios deram uma característica inédita no que diz respeito a organizações humanas. E é por isso que é registrado que os sumérios são, de longe, a civilização organizada da forma como conhecemos como sociedade mais antiga que existe. A palavra Suméria, em sumério, quer dizer Uk-Sag-Gigigá. Em hebraico vai dar alguma coisa Gengir. Na Bíblia, eles vão aparecer. E é sobre a região de Sinar, ou Sinear. Em egípcio, esse povo é chamado de Sangar. Em hitita, eles são chamados de Sanyar. Esse epiteto, ou apelido que eles ganharam de sumérios, veio do povo acádio. Os acádios chamavam os Uk-Sag-Gigigá de Shumer, ou Shumero, ou Sumeru. Os sumérios, como eu já disse, chamavam a si próprios de Uk-Sag-Gigigá. Esse termo que eles chamavam a si próprios de Uk-Sag-Gigigá vai dar o termo Unsangiga, que vai querer dizer, literalmente, povo de cabeça preta, povo da cabeça negra, povo da cabeça escura. Por que isso? Porque o povo sumeriano era negro, preto, escuro. E este epiteto que eles chamavam a si próprios de Uk-Sag-Gigá, ou Unsangiga, que quer dizer povo de cabeça negra, quer dizer que eles tinham cabeças pretas, cabeças negras. Se eles estavam com cabelo, era cabelo de bombril, cabelo cacheado, sempre em cabelo preto, cabelo negro. E se não tivessem cabelo, seriam carecas, mas carecas com a cabeça preta, cabeça negra. Eles eram pretos, negros, escuros. E ao contrário do que muitos pensam, os sumérios, ou os Uk-Sag-Gigigá, foram os primeiros a usarem perucas, e não os egípcios. As comunidades sumérias, ou as comunidades Unsangigas, ou as comunidades Uk-Sag-Gigigás, eram comunidades que tinham cidades organizadas em torno de um templo, que era governado, claro, por um líder religioso, era governada por um sacerdote. Igual hoje, nas cidades, tem a igreja central, geralmente é uma praça central que tem uma igreja católica, e a cidade é feita em volta dessa igreja. Aqui em São Paulo tem aqui a igreja da Sé. A palavra Sé quer dizer centro. E a cidade foi feita em volta da igreja da Sé. E cada cidade no mundo é feita desta maneira, desde os Uk-Sag-Gigigá, desde os sumérios. Todos os povos, todas as nações imitam o esquema civilizatório dos Uk-Sag-Gigigá, toda. Dessa forma, a maior parte do povo da comunidade era considerada serva ou escrava do deus do templo, devendo dedicar suas vidas a agradar os deuses. E hoje nós temos as pessoas geralmente assim. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a cidade de Nossa Senhora Aparecida. E esta santa é a patrona do Brasil, ou seja, a deusa mãe do Brasil, é a deusa titular do Brasil. As cidades dos Uk-Sag-Gigás, ou dos Unsangigas, ou dos sumérios, também eram assim. Tinha cidade, o povo que morava lá era escravo, servo, adoradores, seguidores do deus deste templo, desta cidade. E é claro, este deus era o patrono desta cidade. Por exemplo, a Ur, que vocês entendem como Ur dos caldeus, mas a cidade de Ur é uma cidade sumeriana, o deus tutelar era o deus Nana. Nana era o deus da lua. A cidade de Eridu tinha como deus titular, ou deus tutelar, o deus Enki. Enki é o deus das águas, no caso, águas doces. Outra cidade sumeriana
que é a cidade de Nippur. O deus da cidade de Nippur era o deus Enlil. O deus Enlil era o deus do vento. A cidade sumeriana de Babel, vai ser o Império Babilônico no futuro, tinha também um deus titular. E este deus era o deus Marduk. A cidade de Erech tinha o deus An. O deus An era o deus do céu. Igualmente hoje acontece com as cidades. O papel do sacerdote na época dos Uruk-hai-Gigas, ou sumérios, era evitar que problemas causados pelos deuses que estavam descontentes afligissem as cidades. Esta era a função do sacerdote. E hoje acontece a mesma coisa. O papel dos sacerdotes aqui na Terra, das religiões institucionais, é evitar que os problemas causados pelos líderes religiosos possam trazer descontentamento ou afligir os cidadãos. Porque na Suméria, quando o sacerdote fazia isso para evitar que os problemas dos deuses causassem aflições para as cidades, era na verdade as brigas internas entre os sacerdotes e a realeza. Eles brigavam entre si. Aí, para falar que não eram eles quem estavam brigando, diziam que eram os deuses. E a mesma coisa hoje, briga política, briga religiosa entre a cúpula dos ricos, políticos e religiosos e empresariais causam problemas para o país, para os municípios, para os estados. Na época dos sumérios, as cidades eram cidades independentes. No mundo antigo, vamos ver que muitas cidades gregas, muitas cidades da China antiga e muitas cidades do Japão, da Índia, etc., eram cidades independentes. Cada cidade tinha o seu rei, a sua forma de fazer a coisa. Mas eram cidades que falavam o mesmo idioma, a mesma língua e cultuavam os mesmos tipos de religiões. Deuses diferentes, mas pertencendo a uma religião, a mesma religião. Estas cidades independentes eram chamadas de cidades-estados. Cidade-estado era uma cidade que tinha independência política. Eu posso fazer guerra contra o país sem interferência. E esse tipo de cidade-estado foi copiado ao longo da história do mundo e os sumérios foram os primeiros. Quando se fala de civilização na questão organizada, os sumérios são de longe a civilização organizada mais antiga que existe. Por quê? Porque tudo que existe depois dos sumérios vieram deles. Um dos pontos em comum partilhados pelas cidades sumérias era o próprio idioma sumério. Uma vez que estas cidades constantemente travavam guerras entre si para impor sua hegemonia sobre a região que eles queriam dominar, a grosso modo eles falavam o mesmo idioma. E para garantir acesso à terra mais férteis, eles atacavam a cidade vizinha. Por causa disso, uma cidade-estado suméria era extremamente fortificada e possuía muralhas altas. Esse negócio de muralhas no mundo antigo era a coisa mais comum que existia. E os sumérios foram os primeiros a fazer muros extremamente fortificados. E isso foi copiado ao longo do tempo. Muitos vão lembrar da muralha de Jericó. Era uma muralha enorme, muito larga, muito grande, impossível derrubar, mas foi derrubado. Tem também a fortíssima muralha de Troia, que não foi destruída, e também a fortíssima muralha de Constantinopla. Todos estes esquemas de muralhas vieram dos sumérios. E os castelos medievais que dizem que vieram de Roma, na verdade vieram dos sumérios, porque os sumérios que fizeram as muralhas grandes e colocaram o que se chama hoje de torre para proteger os muros. Os castelos medievais não são inspirados nos romanos, como dizem os historiadores, são inspirados nos sumérios, nos negros sumérios, o povo de cabeça preta, sumeriano. Nas cidades sumérias, houve um processo que causou desigualdade social. Isso aconteceu com a ascensão de uma elite que controlava grande quantidade de terras. Isso aqui está parecendo a história do feudalismo. Muitos falam que o feudalismo veio de Roma. Não, o feudalismo veio da Suméria. Com a ascensão de uma elite rica que controlava terras, gados, pastos, água, etc., é feudalismo. Porque todas as pessoas que moravam nas terras destes nobres, desta elite, pagavam tributo para esse povo. E não aconteceu isso em Roma?
principalmente com a queda de Roma, e não aconteceu isso no regime feudal europeu, é sumeriano, não é romano. O feudalismo é sumério. E esse processo iniciou-se ainda quando as cidades eram arcaicas, quando as pessoas estavam querendo parar de serem nômades. Uma das primeiras cidades do mundo é a cidade de Ubaide. Dizem que é Jericó, mas não. Jericó vai existir 2000 anos depois de Ubaide. E lá, nessa cidade arcaica de Ubaide, ainda no Neolítico, já se tinha o que hoje é chamado de feudalismo. E é claro que esse processo se intensificou em toda Uxagigigá, ou Suméria, e vemos isso ainda nos dias de hoje, quando aqui no Brasil, quando os grandes ricos têm terras e terras e arrendam suas terras para os que moram nelas. Cada cidade sumeriana era governada por um rei, e o primeiro registro que se tem notícia a respeito de um rei refere-se ao rei Alulim de Eridu. Segundo a lista de reis da Suméria, Alulim foi o primeiro governante sumeriano, pelo menos que se tem notícia. Ele teria governado a cidade de Eridu por 28 mil anos, de 454.600 anos antes de Cristo até 388.800 anos antes de Cristo. Segundo a lenda, o deus Enki, o deus das águas doces, trouxe a civilização para a Suméria. O rei Alulim de Eridu, o mítico Adapa e o bíblico Adão, podem ter sido a mesma pessoa. Não se sabe ao certo. Contudo, depois de mais de 28 mil anos de reinado, o rei Alulim foi precedido pelo rei Alaugar de Eridu, que foi o segundo rei de Eridu e da Suméria. Isto segundo constam os registros. O rei Alaugar reinou por 36 mil anos. Esse negócio de reinado começou com os sumérios. Não foi na Europa medieval, nada disso. O primeiro rei do mundo surgiu na Suméria. Primeiro, quando uma pequena parcela de seres humanos não queriam mais ficar sendo nômades, escolheram ficar morando perto de rios, os líderes destas pequenas famílias, pequenos agrupamentos de pessoas, era respeitado. Até nisso, os sumérios são pioneiros, foram os primeiros. E é claro que os reis moravam em luxuosos palácios, enquanto a maioria da população, formada de camponeses ou moradores da roça, viviam em casas de barro coberto por palhas. Esse negócio de rei morando em palácios também vem da Suméria. Eles foram os primeiros a fazer isso. E o povão, claro, ficava morando em casa de barro, em casa de pau a pique. E os templos religiosos sumerianos que tinham em cada cidade eram chamados de zigurates. E esses zigurates, em algumas vezes, aparecerá na Bíblia. Por exemplo, quando Jacó vai ter o sonho da escada, anjo descendo e subindo da escada, ele sonha com um zigurate. Todo o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 50, vai falar de aspectos sumerianos. Fato. Até quando José vai lá no Egito, aspecto sumeriano. É muito natural uma cultura poderosa influenciar culturas posteriores. Por exemplo, aqui no Brasil, toda a cultura brasileira vem dos Estados Unidos. Tudo. A forma de governo, a forma de fazer o voto, a forma educacional, vem dos Estados Unidos. E antes deles, era a Inglaterra que influenciava o planeta. E antes deles, a França é que influenciava o planeta. E assim sucessivamente. Na época de Roma, todo o planeta imitava os romanos. Normal. O planeta que eu digo daquela região. Claro que na época não existia as Américas, a Austrália. As Américas e a Austrália existiam, mas não foram conhecidos naquela época. Não foram descobertos pelo povo daquela região naquela época. E os zigurates são os templos religiosos que ficavam nas praças principais das cidades. Igualmente acontece hoje em dia. Sempre tem uma igreja católica em uma praça central de uma cidade. E os sumérios foram os primeiros. Os reis sumérios eram chamados de Lugal. Eles também eram chamados de Patese. A palavra Lugal é um termo sumério para dizer rei, governante. Lá no Egito se usa o termo faraó. Tudo bem que o termo faraó é para a casa, mas com o tempo o termo faraó ficou para o líder, para o rei do Egito.
Então, os reis sumérios eram chamados de Lugal. Lugal em sumério quer dizer rei, governante. Esse termo, ao pé da letra, vai significar grande homem, dando uma alusão à sua importância. E a palavra Lugal, que é uma palavra sumério que quer dizer rei, que literalmente quer dizer grande homem, é uma palavra composta por duas palavras. Então, esta palavra é um substantivo composto. Por quê? Porque a palavra Lu quer dizer homem e a palavra Gal quer dizer grande, enorme. Outra palavra para descrever o rei sumeriano era a palavra Patese ou Patesi. Dependendo do dialeto, do sotaque, também se podia usar a palavra Ensi. Essa palavra vai querer dizer o quê? Senhor da lavoura. A palavra patese ou ense vai querer dizer que a pessoa importante vai ser um grande político religioso. Isso quer dizer que o rei sumeriano, dependendo da época, dependendo do sotaque, da cidade-estado, do dialeto, poderia ser chamado de Lugal, Patese ou Patesi ou ense. E dependendo também da época, região, momento, o termo patesi, patese ou ense poderia ser o vice-rei. Neste caso, ele seria o vice-rei da terra. Ele era o Lugal, o rei governante, mas ele era o vice-rei. Por quê? Porque o verdadeiro rei era o deus, sei lá, o deus Anu, o deus Enlil, o deus Nergal, algum deus. E ele era o representante desse deus, sendo seu vice-rei aqui na terra. E ele governava aquela cidade que estava dentro do limite desse deus. Tudo isso ia depender da época, período de guerra, escassez, fome, abundância. São vários contextos. A grosso modo, não havia uma diferença ou distinção entre estes títulos de Lugal, Patese ou Ense. Tudo ia depender da cidade, da época, do contexto histórico ou político, sotaque, aí depende. Os deuses existiam na pré-história. Os sumérios não inventaram os deuses. Tanto é que há achados arqueológicos que ainda na época da pedra lascada, lá atrás, há tipos de cerimônias fúnebres, enterros, onde existe o que hoje chamamos de cerimônia fúnebre religiosa, dando uma alusão que existia a religião na pré-história, existia deuses ou Deus na pré-história, sempre existiu, mas os sumérios foram os primeiros a dar uma organização sobre essas divindades. Eles foram os primeiros a fazerem deuses, semideuses e etc. De uma forma bem administrada, organizada. E esse termo para deuses, os sumérios chamavam de Dingir, ou Diger, ou Dingir. Dingir, Digir, ou Digir, ou Dingir é o termo que na língua da Suméria quer dizer Deus, ou deusa. Aí depende do contexto. E a palavra Deus, que vem da Suméria, do termo Dingir, quer dizer brilhante. Quando você fala a palavra Deus, essa palavra, que é uma palavra romana, uma palavra latina, quer dizer brilhante, que no grego koiné da Grécia Antiga, falada em Atenas, vai dar também alusão de brilhante, vindo do termo Dingir, ou Digir, ou Dingir, que quer dizer brilhante. Tudo que brilha, para eles, era Dingir, Digir, ou Dingir. Para os romanos e gregos antigos, esse termo Deus, que quer dizer divo, quer dizer brilhante. E no nosso idioma, seja no inglês, God, ou no português, Deus, vai querer dizer também, ao pé da letra, brilhante, alguma coisa que reluz. Os sumérios não foram os primeiros a adorarem o céu ou o sol, mas eles foram os primeiros a dar uma cadência organizada para isso. Os sumérios foram os primeiros a darem uma teologia para a vida após a morte. Cada religião tem o seu conceito próprio de vida após a morte. Isso ainda era acreditado na pré-história, lá atrás, na pedra lascada, quando o homem ainda coletava restos de comida. Mas os sumérios foram os primeiros no planeta a darem uma teologia escrita, bem organizada e bem fundamentada sobre a vida depois da morte. A vida após a morte, para os bons, eles chamavam de Dilmun, o que para nós seria o paraíso ou o Éden na Bíblia dos Hebreus. Em sumério, o paraíso, o lugar de glória, o céu, o lugar de maravilhas é Dilmun. A concepção que temos hoje sobre o mundo dos mortos, na verdade, é uma concepção criada pelos sumérios. O mundo dos mortos, em sumério, é chamado de Yaru.
Segundo a mitologia sumeriana, quando morre alguém, este irá para o Yaru. E o Yaru é dividido entre o Dilmun e o Kur. O Dilmun, na religião sumeriana, seria o paraíso, o Éden, a região de prazeres e delícias que a pessoa tinha eternamente. Já a região do Kur era o inferno, era a região onde moravam os Galas. Os Galas, segundo a mitologia sumeriana, eram os demônios. Os sumérios são os precursores de tudo que conhecemos como cidades, pois eles inventaram tudo que existe em uma cidade. Não importa a época, não importa aonde. Se tem cidade, se tem as coisas nessa cidade, os sumérios inventaram. E este conceito foi levado por pessoas e essa informação chegou na civilização XYZ e baseado nisso fizeram as cidades. Toda cidade do mundo, sem exceção, terá os elementos criados e inventados pelos negros da cabeça preta, negros da cabeça negra, que foram os Ugsagigas, ou sumérios. Porque tudo que existe em uma cidade, não importando a época, aonde ou quando, eles inventaram. Como, por exemplo, os sumérios inventaram a escrita, eles inventaram os números, eles inventaram a matemática e todo o sistema decimal. Eles inventaram o que os evangélicos chamam de dízimo, porque eles inventaram a matemática, os números, o sistema decimal. Eles inventaram o batismo nas águas, eles inventaram a agricultura, eles inventaram o arado, inventaram a roda. Quando você lê na escola que a roda foi inventada, os pretos sumerianos que inventaram. Eles inventaram a enxada, inventaram a picareta, inventaram as estradas, eles inventaram o que se conhece hoje como boulevard, eles inventaram as bigas, eles inventaram todo o corpo jurídico que se conhece hoje. Quando vai estudar lá na faculdade, no primeiro ano, direito romano, na verdade, o direito romano não é romano, e sim sumeriano. Eles inventaram os primeiros códigos de leis. Eles inventaram o que se chama hoje em dia de artigos, parágrafos, incisos e etc. Eles inventaram o advogado, eles inventaram a promotoria, inventaram a arquitetura, eles inventaram a geografia, inventaram o calendário, como tendo os 12 meses do ano. Inventaram o dia de 24 horas, tendo 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Eles inventaram os 7 dias da semana. Eles inventaram as 7 cores que nós vemos. Bom, as cores já existiam, mas eles quem deram nome às cores, que foram mudando de nome conforme passaram os anos, épocas e povos. Eles inventaram os anos bissextos. Eles inventaram a astrologia. Eles inventaram a astronomia. Eles descobriram os planetas, o que você vê como Júpiter, Plutão, Marte, Vênus. Eles inventaram, quer dizer, eles descobriram as fases da Lua. Eles descobriram e deram nome para as estações do ano. Eles inventaram a escola, todo o corpo educacional. Eles inventaram o que nós chamamos hoje de faculdade. O método como fazemos as contas hoje é a invenção dos sumérios, porque eles inventaram os números e a matemática. Eles inventaram a aritmética. O que se chama hoje na escola de Teorema de Pitágoras, na verdade, é a invenção dos sumérios. Eles inventaram também a fórmula de Bhaskara, que se aprende na escola. Eles inventaram as frações, eles inventaram a divisão, subtração e a soma. Eles inventaram a raiz quadrada, eles inventaram a régua, a geometria. Eles inventaram o que conhecemos hoje como compasso. Eles inventaram a geografia, eles inventaram a geometria, então inventaram o compasso para isso. Eles inventaram o transferidor, inventaram o astrolábio e o sextante. Eles inventaram a cerâmica, não foram chineses. Essa informação chegou para os chineses. Eles inventaram os tijolos, eles inventaram o relógio de sol. Eles foram os construtores das primeiras pirâmides, não foram os egípcios. As pirâmides sumerianas são conhecidas como zigurates. Eles inventaram a irrigação do solo, eles inventaram a medicina, eles faziam cirurgia como a trepanação. A trepanação é uma cirurgia que se faz na cabeça, abrindo um buraco na cabeça para fazer o procedimento. Eles inventaram. Eles já faziam cirurgia
dias no coração, eles faziam a circuncisão. A circuncisão não é costume do povo hebreu, não é costume do povo judeu. A circuncisão era costume do povo sumeriano, invenção sumeriana. Eles inventaram a poesia, eles inventaram o nome de ruas, eles inventaram o nome de estradas, eles inventaram tudo que se tem em uma cidade. Os sumérios são, de longe, a civilização organizada mais antiga que existe. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.